Olá, amigos queridos. É uma grande alegria estarmos aqui novamente reunidos para refletir um pouco sobre os ensinamentos de Jesus e rogamos que a paz do nosso Mestre esteja conosco agora e sempre e que abra o nosso entendimento para essas reflexões, para assimilarmos a mensagem do Cristo, os ensinamentos de Jesus. E hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre 2 capítulos. Inicialmente, sobre o capítulo 9, cujo título é Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. E eu vou pedir licença a vocês para ler um trechinho. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Mateus, capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 9. Então, o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, primeiro precisamos entender o que é essa bem-aventurança. Bem-aventurança, Jesus ensinava como um roteiro de vida feliz, de vida com mais tranquilidade. Um roteiro seguro que, se seguirmos, seremos felizes, cheios de ventura, abençoados. Portanto, a brandura, Jesus entende como uma virtude de pessoas de alma mais elevada. Ele diz aqui que bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Meus queridos irmãos, vamos entender o seguinte. O mundo em que vivemos, o planeta Terra, ele é considerado, nós que somos da doutrina espírita, entendemos que o mundo em que habitamos, o planeta Terra, é um mundo chamado de provas e expiações. E o que seria esse mundo de provas e expiações? É um mundo onde tem a preponderância do mal, mas já há a prática do bem. Nós reencarnamos aqui para expiar os nossos erros de vidas passadas, ou seja, reparar o que fizemos em vidas passadas, e também passar por provas, situações de dificuldade, para aprendermos a evoluir. Aqui ainda também há a exploração de animais e desrespeito à natureza. Então, o mundo atual, a Terra, está na categoria de provas e expiações. Mas ela vai passar ainda a mundo de regeneração. Quando isso vai acontecer? Quando regenerarmos o nosso mundo íntimo primeiro. Porque tudo melhora à nossa volta quando melhoramos o nosso interior. A virtude da brandura é uma virtude na qual estaremos colaborando para que esse mundo se regenere. Porque pela violência nós não conquistaremos o reino de Deus. Não teremos paz, não teremos o amor, não teremos a felicidade em nós e entre nós. Então, a herança da terra que Jesus fala aqui em Mateus é essa herança de uma terra regenerada e não mais de provas e expiações. Aí no segundo item ele diz, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Nós entendemos que todos nós somos filhos de Deus, mas poucos seguem e obedecem às suas leis. Nesse sentido, ele diz que os pacíficos e pacificadores, aqueles que conquistam pela paz, pelo amor, pelo respeito e não pela violência, são realmente aqueles que obedecem às leis divinas, que são leis de amor, de justiça e de caridade. Então, brandura e paz são virtudes de almas que querem realmente conquistar amor, paz, felicidade e tranquilidade numa terra regenerada e se transformar em pessoas melhores. Quando somos brandos e pacíficos, com certeza, estamos sendo pessoas melhores. Então, nós podemos trazer a brandura e a paz para os dias atuais,
como estamos nos relacionando em nossos lares, para quem já voltou a trabalhar ou nem parou, né, nesse período de pandemia em que passamos, como está a nossa pacificação, a nossa brandura íntima, como está a nossa aceitação da situação atual. Estamos revoltados com Deus, revoltados com o mundo, com o governo, com todas as pessoas que nos cercam, revoltados até conosco mesmo? Ou estamos sendo brandos, pacíficos e aceitando com paciência, com resignação, com fé, confiança, coragem, esperança? Todas essas são virtudes que demonstram a nossa vontade de melhorar e de evoluir. Nesse capítulo aqui também, Jesus nos diz que então a doçura, a mansuetude, a moderação, a afabilidade, a paciência são leis de amor que devemos seguir para sermos mais felizes e termos então uma terra mais regenerada, mais feliz de se viver. Jesus também fala a respeito das nossas verdadeiras intenções. Porque a brandura e a paz também estão no nosso sentimento, no nosso pensamento, nas nossas palavras, nas nossas intenções, nas nossas ações. Estamos sendo brandos e pacíficos em todos os segmentos, em todas as nossas ações diárias. E a brandura e a pacificação começa primeiro no nosso pensamento. E que todo sentimento contrário à brandura e à pacificação, que é a guerra e a violência, né, é contrário à lei de amor ensinada por Deus. Então, quando não somos obedientes à lei de Deus, nós somos infelizes. Continuamos sendo seus filhos, mas filhos rebeldes e revoltados que não obedecem à lei de amor e, portanto, não ficamos felizes. E aí culpamos a Deus como se Ele nos mandasse castigo e punição com as dificuldades que passamos. E, na verdade, cada dificuldade que passamos, muitas delas, a grande maioria, é devido à nossa invigilância, à nossa imprudência, o nosso mau uso do livre-arbítrio. Porque as leis de Deus, elas estão gravadas na nossa consciência. E quando agimos contrários a essa lei de amor, justiça e caridade, nós sentimos algo ruim dentro de nós. Nós sentimos realmente que estamos agindo contra a lei de Deus que está dentro de nós. Algo nos indica, poxa, não fiz algo bom, não agi direito, não falei direito, né? Então, a brandura e a paz precisa começar dentro do nosso mundo interior para que a paz se estabeleça aqui na Terra, no mundo à nossa volta, com todos que vivemos. Jesus também diz aqui que os homens têm necessidade dos bens da terra. Precisamos aqui, enquanto estamos encarnados, termos sim a posse do necessário, não buscar adquirir o que é supérfluo, mas viver com o necessário, a nossa subsistência. E que quando nós temos o supérfluo é porque alguém está sendo explorado. Então, de certo modo, estamos colaborando e sendo violentos com aqueles que têm a necessidade do básico e não possuem. Então, que a gente preste mais atenção nisso, que, claro que o desenvolvimento da ciência, da tecnologia aqui na Terra é muito importante. Só que enquanto tiver alguém sofrendo, a gente precisa rever o que estamos fazendo da nossa encarnação, nessa nossa vida atual. Estamos colaborando para o bem-estar do nosso irmão também? O que tiver ao nosso alcance, nós precisamos fazer. Se tivermos mais condições de doar o material, isso é importante. Mas Jesus também indica como é importante a caridade moral, né? Levarmos uma palavra amiga, não só o pão que alimenta o estômago, mas o pão que alimenta a alma, que fortalece o espírito, que acalma a dor e a angústia daquele irmão necessitado que nos procura. Então, Jesus fala da afabilidade e da doçura. Ser brando e pacífico não é ser bonzinho por fora, vestindo uma máscara. É ser bondoso na essência, ser bondoso na intenção,
no sentimento, no íntimo, porque Deus nos conhece verdadeiramente. E Ele sabe as nossas verdadeiras intenções e como estamos realizando as nossas atitudes com verdade e com querendo nos tornar realmente pessoas melhores e promover a paz em nós e entre nós. Então Jesus diz que não basta que os nossos lábios falem sobre mel e leite, mas que o nosso coração fique livre de amargura, revolta, rancor e rebeldia. Jesus também coloca a paciência como uma grande virtude para enfrentarmos as dificuldades da vida. E que a dor é uma grande bênção que Deus permite aos seus eleitos. Por quê? Porque pela dor, ainda nesse mundo de prova e expiação, geralmente a grande maioria das dificuldades que temos é fruto da nossa própria invigilância, mas ainda é pela dor que a gente evolui. Muitas vezes pela dor nós paramos de viver uma vida acelerada, nos voltamos mais para Deus. Às vezes num choro sentido fazemos uma prece e essa prece ela chega até Deus e nos reconforta no silêncio, nos reconforta enquanto esperamos uma resposta daquela dificuldade que estamos passando. Poxa, por que eu estou passando isso? Muitas vezes a gente não entende que nós mesmos provocamos aquilo. Porque Deus é justiça, meus irmãos. Ele nos deixa plantar o que queremos. Mas Deus também é bondade, né? Deus é bondade, Ele nos deixa plantar o que queremos, mas Deus também é justiça. Nós colhemos aquilo que nós plantamos. Se não nessa vida, em outra. Mas nós vamos assim reparando os nossos equívocos, os nossos erros, não como punição nem castigo, mas como pedagogia de amor, em que vamos aprendendo a ser pessoas melhores, a ser pessoas mais resignadas, com mais firmeza moral e mais fé. Então, na dor, somos testados na nossa firmeza, na nossa fé, na nossa paciência e na nossa perseverança. E aí também é dito aqui, coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo, ninguém sofreu mais do que ele, e ele não tinha nenhum erro, e ele foi crucificado. Então, meus irmãos, nós que somos reencarnacionistas e acreditamos que as vidas sucessivas são bênçãos divinas, que Ele vai nos dando oportunidade de refazer erros que cometemos, só por isso já sentimos a bondade e o amor de Deus na nossa vida, né? O próximo capítulo que vamos refletir é o capítulo 10, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E eu vou pedir licença para ler também um trechinho. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai não vos perdoará vossos pecados. Então, isso também está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 7, e Mateus, capítulo 6, versículos de 14 a 15. Aqui também nesse capítulo diz que devemos perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 cada falta que o nosso irmão faz conosco por dia. Bom, vamos entender o que é a misericórdia. A misericórdia é uma virtude que precisa da brandura e da pacificação, o que está no capítulo anterior que refletimos. Sem brandura e sem pacificação, não conseguimos ser misericordiosos, porque a misericórdia é uma virtude que necessita de outras para ser colocada em prática. Precisa também do respeito, da tolerância, da compreensão. Quando somos misericordiosos, somos pessoas que perdoam o nosso irmão, porque nós também falhamos, erramos e também precisamos do perdão de Deus. Então, com a mesma medida que perdoamos, com a mesma intensidade, com o mesmo amor que nós perdoarmos, nós também seremos perdoados. Porque a nossa consciência própria nos acusa quando alguém falha conosco e a gente não perdoa. O peso da mágoa vai estar em nós. Então, quando a gente perdoa, é um peso que a gente se livra.
e traz muita paz para dentro do nosso coração. E quando ele diz aqui 70 vezes 7 vezes, é que o perdão é infinito. Nós precisamos perdoar infinitamente. Por quê? Todos nós que estamos encarnados aqui na Terra somos imperfeitos. Todos nós falhamos e erramos. Portanto, todos nós vamos precisar de perdão todo dia, de Deus, dos nossos amigos, dos nossos parentes. E todos nós vamos ter que perdoar todo dia também esses parentes, esses amigos, inclusive a nós. E aí eu faço a reflexão aqui para todos nós. Nós estamos nos perdoando? Nós temos misericórdia conosco? Tolerância, respeito, compreensão com os nossos erros? Vamos refletir como está a nossa misericórdia primeiro conosco. Porque tudo que fazemos conosco, a tendência é refletir no nosso próximo. Quando nós nos perdoamos, nós também oferecemos o perdão aos outros. Então, aqui diz que a misericórdia é o complemento da brandura e da pacificação, e é próprio da alma elevada. Ai daquele que diz, eu nunca perdoarei. Poxa, quem somos nós para acharmos que que as pessoas não têm o direito do nosso perdão, que nós não podemos perdoar? Nós também precisamos de perdão muitas vezes, né? E que o perdão, é claro que o nosso estágio evolutivo atual, o perdão ainda a gente não esquece. Mas o fato de não esquecer não significa que a gente precisa ficar cutucando toda hora o nosso irmão, torturando ele com o erro que ele cometeu, ficar lembrando, acusando, apontando o dedo e julgando. E também contando para todo mundo o que ele fez. Isso nós realmente não devemos fazer, porque nós, na dúvida entre o que é certo e errado, basta pensar no que a gente não gostaria que fizesse conosco. E não gostaríamos de ser assim, né? Não sermos juízes implacáveis e não termos esse juízo implacável conosco também. Nós queremos a misericórdia de Deus, nós queremos o perdão dos nossos irmãos por nossas falhas. Poxa, então vamos perdoar também, é isso que Jesus nos orienta. Jesus também nos orienta a nos reconciliar com os nossos adversários enquanto estamos com ele a caminho. Por quê? Enquanto estamos aqui encarnados e temos uma mágoa não resolvida, que a gente não se reparou com esse nosso irmão e ele desencarna, o fato dele ter desencarnado e o corpo ter acabado, a mágoa não acabou, a mágoa segue com ele para o outro lado da vida. E às vezes quando pensamos nesse irmão que já desencarnou, poxa, eu devia ter perdoado, ou nossa, ele se foi e eu não quis mais a amizade dele. O pensamento alcança esse espírito e ele pode um dia ser o nosso obsessor. Então, que a gente busque verdadeiramente perdoar, porque isso nos traz paz e damos paz também para o nosso irmão. Se ele não nos perdoa, é uma questão dele. O que cabe a nós é fazermos a nossa parte, oferecermos o perdão sincero, porque Deus enxerga as nossas verdadeiras intenções mais íntimas. Aqui nesse capítulo também diz que o sacrifício mais agradável a Deus, mais do que a caridade material, é a caridade moral. E o perdão é uma delas. A misericórdia oferecida ao nosso irmão é uma caridade, é como se oferecêssemos a Deus uma grande oferenda, um grande presente. Porque Deus se alegra. Porque se todos nós chamamos Pai Nosso na oração que Jesus nos ensinou, é porque todos somos irmãos. E Deus se alegra quando nós nos tratamos com fraternidade. E que a gente, então, perceba que na atual humanidade em que nos encontramos, um grande defeito nosso é ver o mal no nosso irmão e não no que está no nosso coração. Apontar o defeito do outro, julgar o outro e não enxergar o nosso e combater o nosso, né? Jesus sempre foi pacífico, mas não foi passivo. Ele foi enérgico nos seus ensinamentos. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Foi o que ele disse enquanto esteve encarnado aqui conosco. E ele nos ensinou assim que devemos ter compaixão com os erros dos nossos irmãos, sem se revoltar com eles, nem contra Deus, sem se revoltar também contra as dificuldades que passamos na vida,
que não sejamos rebeldes, que sejamos tolerantes, calmos, pacíficos e que busquemos sempre mais os ensinamentos de Jesus contidos no Evangelho. E assim entendemos que tudo passa aqui na Terra, tudo se renova, tudo vai melhorando conforme a gente se melhora. E que por muitas vezes a dor é uma grande professora, mas que um dia o amor será o nosso grande auxílio, o nosso grande norte. Pelo amor nós nos modificaremos. Então que tenhamos tolerância, respeito, compreensão, né? Não precisamos concordar o tempo todo com os nossos irmãos, mas o respeito é fundamental. A tolerância, a brandura, a misericórdia e a paz. Que sejamos instrumentos, que nos esforcemos diariamente para ser instrumentos e levar essas virtudes a todos que nos rodeiam. Porque somos ainda muito imperfeitos, mas o importante é o nosso esforço, a nossa boa vontade na caminhada. E é isso que Deus enxerga verdadeiramente em nós. Então, que tenhamos uma semana de paz, de esperança, de serenidade, de calma, de brandura, de tolerância. Essas virtudes que nos aproximam do reino de Deus. Porque o reino de Deus é uma sensação íntima, é o bem-estar íntimo. Gratidão a todos pela atenção. Fiquemos todos na paz do nosso Mestre Jesus. E até a próxima oportunidade. Gratidão.